difícil de lidar com o ser humano, encarnado ou desencarnado. Pensemos nos nossos entes queridos, os que se foram, os que permanecem conosco. Mentalizemos nossas casas. Onde deve haver paz, harmonia, tolerância, paciência. Pensemos nos que se encontram nos hospitais, sofrendo, em seus leitos de dor, muitos pensando que a vida se esgota na morte. Pensemos aqui no nosso Teatro Espírita Folha Machado, nas nossas atividades, no trabalho de divulgação pela arte, no trabalho de atendimento aos que sofrem, e a nossa creche, já construída, mas necessitando daqueles elementos necessários à sua entrada em funcionamento, os equipamentos, e que o nosso Mestre Jesus seja conosco nos momentos difíceis e nos momentos de alegria e de vitórias. Que assim seja. Não queremos também pensar que somos a vanguarda do movimento espírita na Bahia. Nada disso. Nós apenas fazemos o nosso trabalho. Se é diferente, as pessoas que assim vão pensar. Mas é isso que eu acho que venha a ser o Espiritismo. Então nós temos aqui as nossas reuniões doutrinárias, onde nós procuramos trazer pessoas aqui que professem o Espiritismo. Sem ficar naquela de, olha, vocês têm que se reformar, vocês têm que proceder à reforma íntima, vocês têm que se auto-iluminar, e aquela história toda, que isso aí eu não acredito nisso. Nós estamos num planeta de provas e expiações, e precisamos enfrentar essa realidade. Não é fácil a gente admitir, não é fácil a gente admitir que há necessidade de um freio nas nossas atitudes. Aí sim. Porque nessas alturas dos acontecimentos já sabemos o que é certo, o que é errado, o que é justo e injusto. Então nós precisamos criar essa consciência, porque a realidade aí fora é brutal, não é isso? É violência. Olha, as crianças mesmo, elas são ou estão sendo hoje estupidamente violentadas, até sexualmente, dentro de casa, né? Pai estupando filha, irmã estupando irmã. Olha, é um negócio sério. A família se desfazendo. Isso é alarmante. E não adianta vir com um negócio de autoconhecimento, inteligência emocional. Isso é conversa para boi dormir. A coisa é mais estúpida do que a gente pensa. Daí a obsessão. A obsessão que hoje é um flagelo, verdadeiro flagelo. Mas hoje em dia eu sinto dizer isso,
Há pessoas que chegam a mim e dizem, olha, Bernardo, eu estive num centro espírita e me disseram que eu não era obsidiada não, que o problema era de minha cabeça, que eu procurasse um psicoterapeuta, que eu procurasse um psicólogo, que eu procurasse um psiquiatra. Quer dizer, não há mais obsessão, vai ser espiritismo sem espírito. Eu acho assim incrível estar aqui falando isso. Parece que eu estou fazendo gol contra. Eu estou depondo contra o espírito, mas não é. É que eu já não aguento mais isso. E as pessoas chegarem para mim e dizem, olha, Bernardo, não aguento mais as pessoas. Nós fomos à casa espírita e não encontramos atendimento satisfatório. Aparece uma meninazinha, uma mocinha, uma entrevistadora, com boa vontade, querendo realmente ajudar, mas sem a vivência, sem a experiência da problemática obsessiva. Eu trabalho há 33 anos com obsessão e fico às vezes espantado em dizer, e aí eu confesso para mim mesmo, olha, Bernardo, você não sabe é nada, porque cada caso é um caso, cada processo obsessivo tem suas nuances específicas. A gente não pode generalizar, não pode estabelecer o que se chama de parâmetro, porque não, todos os casos devem ser tratados assim. Aqui é diferente. Vocês veem aí, vocês vão se tratar daqui a pouco. Quando vocês entrarem aí, e se vocês já vêm aqui há algum tempo, vocês não vão serem tratados pelo mesmo médium. É uma verdadeira reciclagem. Por que que se faz isso? Tudo isso aí, médium, é uma técnica. Isso não é feito assim à toa, não. Eu não sou aventureiro, não. Tudo aí é uma técnica. Vocês se deitam, é uma técnica apuradíssima, diga-se de passagem. Por quê? Porque nós estudamos os chakras e sabemos que eles têm uma ligação fundamental com a mediunidade e com o processo obsessivo. Por isso que vocês deitam. É como se os espíritos estivessem fazendo um exame em vocês. Quando vocês vão ao médico, o que é que ele faz? Você chega lá, eu estou com uma dor aqui, acolá, né? Deita aí, vou examinar, não é isso que ele faz? Então, aqui é a mesma coisa, isso aqui é um hospital. Isso aí é um hospital, aí tem os médicos das almas. Eles também precisam que vocês se deitem para examinar. E são os verdadeiros médicos. Não é esse médico que incorpora numa pessoa, no indivíduo, e corta e faz, e dá a injeção, e mete a agulha e faz isso. E termina, esses médios terminam obsidiados e desmoralizados quando não morrem de uma forma trágica, porque se metem com quem não conhecem. Então a medicina espiritual se faz aí dentro dessa sala. Então eu procuro esclarecer. Sábado que vem começa um curso lá na livraria sobre chakras e passes. Procurem Núbia, se inscrevam. Aí vocês vão saber por que nós trabalhamos dessa forma. Aqui nada é feito improvisadamente. As pessoas tomam um bonde errado aqui. É uma técnica. Então as pessoas deitam, porque eu não posso botar 200 macas aí, posso? Isso vai terminar virando uma UTI, uma palhaçada até. Vocês deitam, o chão é todo direitinho, é asseado, vocês tiram o sapato, por quê? Por causa da higiene, não tem nada de misticismo. Cheguem no Japão, um dos países mais adiantados do mundo, e tentem entrar na casa de um japonês de sapato. Não entra, por quê? Para não levar sujeira lá para dentro. Isso é uma questão de profilaxia, de asepsia. Esse é o cuidado que a gente tem, por isso que muita gente fica doente por aí. Porque não tem cuidado. Nós temos cuidado. Então vocês deitam, vocês estão sendo examinados. Podem acreditar nisso. Muitas pessoas deitam
E quando tentam levantar, estão tontas, não é isso? Não ficam tontinhas? Pois é, porque os espíritos provocaram a saída sutilmente do chamado perispírito, o duplo. E eles vão trabalhar justamente onde o problema tem sua raiz. É isso que nós estamos fazendo. Na terça-feira, e aí pessoas com problemas realmente seríssimos, problemas, né, terríveis, nós estamos fazendo um trabalho aqui terça-feira, 3 horas da tarde. É um trabalho, uma mini desobsessão, com 5 a 7 ou 8 médiuns. Depois a pessoa sai, vai para fluidoterapia, fortalecer o corpo. E depois nós estamos fazendo um trabalho com os órgãos das pessoas, tocando em determinados pontos, orientado pelos mentores da casa e por estudos feitos a respeito, para energizar determinados órgãos que estão sendo atacados por vírus, por bactérias, provocadores de doenças graves. Isso a gente está fazendo já terça-feira agora, em escala, né, reduzida, com casos realmente gravíssimos, porque a gente não pode, né? Eu comecei com 8 pessoas, já estamos com 50. 8 pessoas, já estamos com 50 pessoas. De onde vêm essas pessoas? Muitas vêm de hospitais como o Aliança, sei lá, espanhol, português, como vem também de clínicas psiquiátricas. E eu gostaria de ter um espaço para desenvolver outros trabalhos aqui, mas não tenho, a gente não consegue, só tem esse salão aí, e aqui, graças a Deus temos aí, porque antes nem isso nós tínhamos. Então estamos esperando construir para poder ajudar mais as pessoas, fazer trabalhos pessoais, uma só pessoa sendo tratada 4 vezes na semana, 3 vezes na semana. Aí eu duvido que não fique boa. Mas vocês precisam também nos ajudar, colaborar para que tenhamos instalações que possam atender, porque nós não ganhamos nada. Eu não ganho materialmente nada aqui, eu não ganho um tostão. Aliás, é uma característica do movimento espírita, isso não tenha dúvida, é um ponto assim importantíssimo. E aí nós atendemos as pessoas, e esse atendimento é um atendimento feito com amor. Eu não quero nada de volta, eu não incomodo aqui a ninguém, não procuro endereço de ninguém, não vou visitar ninguém, não exploro nada disso. Bom, então nós temos domingo o atendimento dos adultos e o atendimento das crianças. Olha, vocês não sabem o que eu tenho sofrido por atender as crianças com obsessão nesta casa. Olha, só mesmo esse ideal que me anima e que anima todos os meus companheiros médiuns aí. Esse ideal que me faz continuar nesse trabalho de atender crianças que sofrem. Nós estamos na média de mais de 100 crianças atendidas. Os pais já percorreram, né, já bateram em todas as portas, já foram ao psicólogo, já recorreram a tudo. E aí trazem para cá, eu vou dizer o que? Voltem. Foi que Jesus recomendou: batei e absi-vos-á, não foi isso? Não foi assim que ele disse? Ele disse assim: não, batei e abra se for adulto, porque criança deve voltar. É assim que ele ensinou? Quer dizer, até chegam na televisão, querem desfazer desse trabalho. Quantas crianças aí não são recuperadas, minha gente? Agora mesmo uma me procurou aqui embaixo. Eu fiquei alegre,
uma menina pré-adolescente, cheia de barbitúrico, nos dizem que não usa nem mais esse termo, mas eu ainda uso. É Ocadil, é que mais, é Odó, é Lexotan, é Ampliquitil, eu conheço, eu já estou decorando até o nome desses. A minha chegou arrastando os pés, assim, ó, parecendo um autômato, os olhos, assim, bugalhados. Hein? Robotizada. Eu vou chegar para a mãe de uma menina dessa e digo, não, volte, eu não vou lhe atender, não. É isso que querem? É? E onde está o amor, a caridade? Existem faixas etárias que a gente deve estabelecer? Não, nós devemos fazer caridade com esta aqui, com o adulto. O pré-adolescente, a criança, para baixo, fora. É assim. E outra coisa, minha gente, será que uma casa espírita é um antro? A criança vem para cá para se corromper, para se desequilibrar, ou ela já vem desequilibrada? Porque ninguém vai de sã consciência, isso é raríssimo quando acontece, trazer sua criança sadia, tranquila, para dentro de uma casa espírita. A maioria traz porque a criança está sofrendo. O que leva para o consultório de um profissional? E o que é que ele faz por ela? Nada. Cobra, e cobra alto, e entope de remédio. Aí pode. Não pode? Agora, vim para aqui para dentro. Em 3 sessões, essa menina me procurou agora, já conversando normalmente. Ela que chegou aqui robotizada, a baba escorrendo, a mãe limpando. Eu vou chegar para a menina dessa, não, volte, porque isso aqui não presta para você. É isso que eu devo dizer? É assim que eu devo proceder? Vocês apoiam isso? Vocês admitem isso? É um absurdo o que estão fazendo. Os próprios espíritos acham que a casa espírita é um antro, que uma criança não pode vir aqui, não. O que vai acontecer com a criança aqui? E eu tenho médiuns aí, hoje estou com 25, 26, 27 anos, já casados, que chegaram aqui com 11 anos de idade, 10 anos de idade, completamente obsidiados. Hoje estão aí trabalhando comigo, fazendo bem, ajudando os outros. Caráter bem formado. São pessoas sérias, honestas, espíritas. Se formam espírita, é de pequeno. Como fazem os católicos batizando, crismando? Vocês têm medo de levar seus filhos para o batismo? Para a igreja? Às vezes lá tem mais obsessores do que dentro de uma casa espírita. Às vezes não, aqui não tem. Uma certa feita eu fiquei sozinho no salão mediúnico lá na saúde. Mas que tranquilidade, que harmonia. Eu me sentia assim, reconfortado. Mais tarde, as pessoas começaram a entrar para serem tratadas. Eu senti o impacto das vibrações. E eu aí cheguei à conclusão de que o centro espírita é um lugar de paz. Nós é que conturbamos essa paz. Somos nós. Então a criança vem aqui, é um lugar onde ela deve realmente vir, porque é um lugar onde se prega o amor, onde há respeito. Vocês não vão aqui encontrar peças infantis que a gente quer levar aqui, que provoca a libido das crianças, como acontece na televisão, numa novela de 6 horas, de 8 horas da noite, a libido das criancinhas sendo provocada. Vocês sabem disso? Sexo quase explícito. Aí as crianças podem ver. Liga a televisão, só tem miséria. Um desenho animado é violência o tempo inteiro. E o videogame? O que é que vocês acham? E a internet, que as crianças estão lá acessando até erotismo, páginas eróticas? Aí pode. Agora, vir uma casa espírita? Não. A casa espírita é um antro miserável. A criança vem para cá se corromper, virar prostituta.
Não é isso? Olha, médico, eu fiquei estarrecido na sexta-feira, vendo um espírita na televisão falando isso. Eu fiquei assombrado, meu Deus, o que é que está acontecendo? Será que eu estou errado? Está todo mundo certo? As crianças não têm acesso à casa espírita? Isso é um absurdo. As crianças não sofrem obsessão? Sofrem. Quando um obsessor olha para uma criança, ela não vê a criança, não. Ela vê aquele inimigo dela do passado. Está vendo dessa? E aí atacam. Eu tenho meu livro, um livro esgotado, chamado Outras Dimensões. Eu conto o caso de uma criança, de uma menina, aí no Barbalho. Essa casa era tão assombrada que demoliram essa casa na rua Siqueira Campos, no Barbalho. Ela foi demolida, porque ninguém conseguia mais viver nesta casa. Casa antiga, nos porões dela, os escravos se esvaíam lá, morriam de doença, de fome, de diabo. E um dia, eu fui chamado pela mãe da a mãe, uma sensitiva, uma médica, que eu fiz pesquisa, e ela disse: "Ó, Bernardo, eu estou preocupada com minha filha, porque ela disse que está vendo uma criança, e essa criança, que ninguém vê, tem um nome chamado Lena, e Lena está brincando com minha filha, não é? Todo dia, principalmente quando eu saio, a avó toma conta, mas a avó não estava ligando para as coisas, e a menina brincando com o espírito de uma menina. Um dia, ela teve que vir em casa à tarde, já umas 5 horas da tarde, ela encontra a filha abraçada a uma menina. Essa menina, uma médium extraordinária, e aí disse, chamou o nome da menina e fez: "Quem é essa menina?" Ela fez: "Ah, minha mãe, aqui é Helena." Ela estava, o espíritozinho estava de costas para a mãe. Quando ele virou, parecia aquela série de bonecos assassinos. Era um verdadeiro monstrinho. Sabe o que é que ele estava, o espírito? Que tomou a aparência de criança, e vocês veem que muitas crianças se referem a espírito de outras crianças, não é isso? Ah, isso é fantasia, isso não é não. Sabe o que é que o espírito estava dizendo na menininha? Olha, você se joga lá do sótão, que dá para um pátio, que eu te aparo aqui embaixo. Tá bom? Vejam só, que tipo de espírito estava ali. E um espírito com aparência de criança. Aí uma criança dessa, que está sofrendo essa obsessão, não deve levar a casa espírita. Leva aonde? Ao psiquiatra? Ali é a área dele. Ele acredita na imortalidade da alma? Ele acredita na obsessão em nível espiritual? Acredita? Não. Aí o que é que vai fazer? Vai dizer que é fantasia, que é projeção do subconsciente, que é isso, que é aquilo. Aí começa aquele bolodório todo que não chega a lugar nenhum. E a criança pode sofrer, como vem sofrendo, agressões do mundo espiritual. E ficam indefesas, coitadinhas. Porque os pais ouvem na televisão um espírita dizer que não deve levar a criança ao centro. Eles dizem: "Não, esse espírita é um grande espírita, ele está certo, eu não vou levar, não." Resultado, a criança vai entrar numa situação de dependência, subjugação até. E ali está um grave problema que só a desobsessão pode resolver, como vem resolvendo aqui. Então vamos ter mais respeito pelo trabalho de uma casa espírita como a nossa. A gente faz isso por amor. Eu não ganho nada, nem quero ganhar.
Eu também não pretendo fazer um trabalho desse para ir para o céu, não. Eu faço o que eu tenho vontade de fazer e meus companheiros também. Eu sofro até em ver uma criancinha sendo assediada por espíritos terríveis. Os pais ignorantes, não sabem nada, não conhecem nada. Às vezes a obsessão, né, gente, se dá com o ser na barriga da mãe, no ventre materno. Quantas pessoas nós já tratamos assim? O espírito atacando a criancinha ali dentro, sugando as proteínas do líquido amniótico, por exemplo, e leva a criança ao quê? A morte, e pode também levar a própria mãe à morte. Vocês não se iludam, não, os espíritos não têm escrúpulo, como nós também não temos, que esses espíritos são pessoas que saíram daqui, não são criados por Deus para nos atormentar, não. Não são demônios, não, são pessoas que saíram daqui. Hoje eu li no jornal à tarde, assim, um títulozinho na primeira página, a inveja causa, não sei o que lá. Então as pessoas hoje estão nutrindo sentimentos da pior espécie. Há uma degradação moral, há uma inversão de valores, há sexo explícito na televisão, submetidos, oferecidos à criança. Os pais saem, vão trabalhar, as crianças ficam. E aí, o que é que elas fazem? O que é que está acontecendo com a pré-adolescente? Eu já contei um caso aqui, isso daí, olha, eu fiquei sinceramente traumatizado com um tal de Você Decide. Que nojeira, que perversidade estão fazendo com as crianças. O menino, 15 anos, leva a namorada para casa e vai dormir com ela, vai para o quarto, para usar um termo bem em moda, vai transar com a menina dentro do quarto. Os pais aceitam isso. A irmã de 14 anos, pré-adolescente, diz, não, eu também quero. Eu também vou trazer meu namorado para dormir comigo. Olha, a prostituição é uma profissão que está se extinguindo, está acabando. Porque ninguém precisa mais ir a um lugar pré-determinado para manter relação com a mulher. Já tem de casa, pode. Então, cuidado aí, né? Cuidado das prostitutas, das profissões mais antigas, vão estar se acabando, né? Está fechando loja, acabando a prostituição, está vendo mais. Aí botaram para o povo decidir, povo brasileiro. 100 e tantos mil brasileiros telefonaram dizendo o seguinte, que a menina também tinha direito de levar seu namorado para transar dentro do quarto. Que coisa linda, não é? Tá, liberou geral agora. Então uma criança de 14 anos pode ir para dentro de um quarto transar com um homem, mas não pode vir para o centro. Não, centro não. Centro é proibido. Pois é. Isso é um caso, eu acho que a impressão que isso está acontecendo de uma forma. Primeiro o seguinte, que os pais, não digo todos, mas muitos pais perderam a moral diante dos filhos. Por quê? Porque não se impõem, não se respeitam. A criança ouve o pai dizer para a mãe, você é uma vagabunda, não é? E fora outros nomes que eu não posso dizer aqui. E a mãe replica. E daqui a pouco vão as vias de fato. Aí as crianças assistem a tudo isso. E se traumatizam. Ontem eu assisti até um filme interessante na antena. Houve uma separação, a mãe pegou
A mulher pegou o marido com outra, no escritório dele, entrou em parafuso, a família se desfez. A criança deste tamanho, de 4 anos de idade, se vestiu de coelho e nunca mais tirou aquela fantasia. Ele se refugiou ali dentro. Isso traumatizou o menino de 4 anos. Avalie uma criança de 13, 12 anos. Aí quando entra em estado de desequilíbrio, que muitas vezes esses estados de desequilíbrio são respostas que os adolescentes ou pré-adolescentes dão aos pais irresponsáveis. Aí vamos levar para o psicólogo. Para o centro espírita não, porque fulano de tal disse que centro espírita a criança não pode ir. Quer dizer, aqui não pode vir. O que é que vocês veem aqui? Respeito, amor. Nenhum espírito aí dentro se atreverá, aí dentro, a prejudicar quem quer que seja, que nós não permitimos. Quando digo nós, eu e a tropa de choque aqui. Aqui só há benefício. Vocês ouvem aqui palestras edificantes. Aqui nós não falamos de outra coisa senão de espiritismo. Aqui ninguém se ilude, nem é iludido. Aqui nós temos respeito por vocês. Podem trazer suas crianças, porque elas estão precisando mais do que nunca dessa assistência espiritual. Os católicos não levam para a igreja, os protestantes não levam para os seus templos, por que nós não podemos trazer para o centro espírita? Será que a igreja batista, a igreja do Sião, qualquer igreja protestante ou igreja católica, será que lá tem amor, carinho, compreensão, e aqui tem porcaria, tem o que não presta? Que é isso? É um absurdo. Esse espírita perdeu a oportunidade de ficar calado. O espírita tem que divulgar. Kardec dizia isso. Ele queria até pagar pessoas capazes para divulgar no espiritismo, que ele não confiava mais nos voluntários. Ele queria remunerar pessoas. Vocês vão ver isso no projeto de Kardec de 1868. Tem um livro chamado Obras Póstumas, publicado, como o nome está dizendo, depois da sua desencarnação, por sua esposa Amélie Gabriele, de Lacombe, Baudet, Rivail. Ela publicou a posteriori, quer dizer, depois da sua morte, e lá tem Kardec preocupado com a divulgação do espiritismo. Como é que chega na televisão e diz uma asneira dessa? Ah, mas eu fiquei... Deu vontade de telefonar e contestar, mas agora eu não quero confusão para o meu lado não, já me basta os ataques que vêm de todos os lados, principalmente dentro do movimento espírita. Diga. Hein? Diga. Claro, por que não? Eu não tenho medo de ninguém, minha gente. Eu não estou indo contra ninguém. Eu estou defendendo as crianças. É isso que eu estou. E defendendo minhas ideias, que eu tenho direito. Eu não sigo ninguém, não. Eu sigo aquilo que eu já provei que está certo. Eu não acho, não. Eu provo. Uma criancinha que chega aí com refluxo, já correu tudo, médico, clínica. Você sabe o que é refluxo, não sabe? Não para nada. Com 3 reuniões a menina já está dormindo, se alimentando e tudo. Então o que é isso? Isso aqui não presta, não? Já veio de clínica, médicos, especialistas, e chegam em 3 dias e ficam boa. Fica boa. Isso é que não presta? Sabe quantos anos tinha a criança? 6 meses. E o filho também veio aqui. O filho dele, eu nem me lembro, é tanto caso que... O Rafael. Grau 4 de refluxo. O grau 4 de refluxo. Ficou bom, não? Está parecendo Igreja Universal, viu? É melhor de parar. Mas o certo é que eu tenho
eu tenho o dever de defender a nossa casa e o nosso trabalho. Ninguém vai aqui, ninguém vai terminar um trabalho desse, seja lá quem for. Eu achei um absurdo, uma falta de ética, porque ali foi missa encomendada diretamente para mim. Falou em TVP, terapia de vidas passadas, que eu falei no rádio, e disse que psicólogo não está preparado para fazer terapias de vidas passadas. Quem está preparado, sabe quem é? É o espírita que pesquisa, que estuda, que eu já fiz terapia de vida passada. O que é que o psicólogo entende de reencarnação? O que é que o psicólogo entende de imortalidade da alma? E se entendem, não são mais psicólogos, são espíritas. Porque a psicologia clássica nega peremptoriamente, veementemente o espírito. Eu tenho um recorte da Associação de Psicólogos do Brasil. Vejam a ousadia deles. Eles pagaram um espaço no Jornal Espírita, editado pela Federação Espírita de São Paulo, dizendo que era vedado aos psicólogos o trabalho de TVP. Se alguém insistisse, se algum profissional insistisse, teria seu registro cassado. Eu tenho este recorte. Os próprios psicólogos, os líderes, admitem que terapia de vida passada não tem nada a ver com psicologia, e não tem mesmo. Quem estuda psicologia sabe, e aqui há muitos estudantes de psicologia. E quantos psicólogos nós já tratamos aqui com obsessão? Até psiquiatras também. E todo mundo sabe que dentro, no currículo da faculdade, não se dá reencarnação, dá? Vocês estudam reencarnação? Vocês, estudantes de psicologia, estudam? Em nenhuma faculdade, diga-se de passagem. Isso é coisa de ignorante, é coisa de supersticioso. E ainda diz que é ligado à religião, e não é, tem nada a ver com religião. Lá se estuda a imortalidade da alma, lá se estuda a obsessão. Se estuda? Então, os psicólogos não estão preparados para isso. E quando fazem, vem aprender aqui, vem aprender com a doutrina espírita. Há muitos psicólogos famosos dentro do movimento espírita. Famosos. Que tratam de psicólogos. E tem uma coisa, se vocês forem no consultório lá deles, vocês têm que pagar R$80, como diz o outro, a hora. E se passa 1 ou 2 minutos, paga mais 80. Lá na livraria eu fico lá me ralando lá segunda, quarta, sexta, quinta, sexta. Não cobra um tostão, a pessoa ainda é 10 minutos, daqui a pouco são 20, meia hora conversando com a pessoa. Eu acho que ser psicólogo, minha gente, não precisa passar por uma universidade não, por uma faculdade. Olha, eu lido com problemas humanos há mais de 30 anos. Eu acho que alguma coisa eu sei. Para tentar ajudar as pessoas. Eu não vou resolver problema de ninguém. Mas pelo menos para tentar ajudar, porque é uma experiência vivida no dia a dia. Eu vivo 24 horas ligado aos problemas espirituais. Então acho que alguma coisa eu sei. Para chamar a atenção de uma pessoa, para tentar ajudá-la. E ajuda não é lá na livraria, é aqui. Muitas vezes lá, a pobre Danúbia sofre, às vezes, quando tem um médium lá sobrando, a pessoa está com uma dor horrível. Eu vejo que o obsessor está ali, aí eu venho, tiro o obsessor. Ah, que alívio. Ela estava fingindo? Não. Ela estava sob um processo, ela estava pressionada por um espírito, porque é um constrangimento, é uma coação o processo obsessor. Agora, o obsessor não é aquele ser miserável que a gente tem que ter raiva, ódio, não é isso não. É um ser também com sentimentos e que precisa de ajuda, precisa de amor, de compreensão. Agora, tem que agir com energia, porque está diante de uma pessoa que saiu daqui, e aqui era prepotente,
ela que dizia a última palavra, ela que era a dona da verdade, era intransigente, né? Cheia de raiva. Então, quando passa para o outro lado, vocês... Falta estudo da codificação. Kardec diz, quando a pessoa passa para o outro lado, não vira monstro, nem anjo, nem santo. Ela leva tudo que ela, tá, manifestou aqui, em nível de sentimento. Suas características morais, intelectuais, e aí por diante. Seu temperamento. Eu mesmo fiz a desobsessão uma vez de 5 pessoas. Eram 5 jovens que a mãe dominava com mão de ferro. Também era exagero, mas era uma coisa assim, é uma déspota. E ela desencarnou. Olha, uma coisa interessante, eu observei no enterro. Elas ficavam chorando assim, olhavam para a outra assim, como se dissesse, ó, está livre, ó. Mas não estava não. Ela voltou. E aí um processo obsessivo tremendo em cima daquelas meninas. Eu ia para dentro da casa delas, eu e Lúcia, e mais um grupo de médiuns, para ajudar essa senhora, que se julgava ainda a dona de suas filhas. Porque tem gente que não tem filho não, é dono. Ali não é uma família, é uma senzala, né? A mãe e o pai, às vezes, são feitores, estão ali, ó. Isso também acontece. São distorções que a gente tem que apresentar aqui. O estudo da família, eu vou fazer ainda um trabalho aqui, estudando a família. Não é aquele negócio desses rótulozinhos psicológicos. A gente estudar a família com exemplos. Eu tenho exemplos vivos, a partir da minha mesmo. A partir da minha própria família. E aí? É esse o trabalho que nós procuramos fazer. Atender as pessoas que sofrem, onde quer que elas estejam. E às vezes uma pessoa que via a casa espírita, aí liga a televisão e vê alguém dizendo, olha, não leve criança para o centro, ela não vai levar. Os adultos têm medo. Olha, lá mesmo na própria livraria, quantas vezes atender um casal até, casal se estiver aqui, né? Eu não sei nem o nome, mas é um casal de médicos. Aliás, ela é médica e ele é advogado. Aí eu conversei para vir aqui e tal, e saiu. Depois ele voltou e fez, vem cá, Bernardo, a gente precisa ir de branco, levar vela. Vejam a ideia que fazem do espiritismo. Então, em vez de estar se divulgando o espiritismo, está se falando essas bobagens. Quer dizer, impedindo que crianças venham aqui para serem tratadas com carinho, com amor. Os espíritos, minha gente, os espíritos protegem isso aqui. Isso aqui é o lugar, sabe o que é? Isso é um oásis moral, nesse tumulto miserável que está aí fora. Isso aqui é um lugar, olha, se eu pudesse eu nem ia para casa. E lá em casa tem paz. Lá em casa, eu e Lúcia vivemos muito bem em paz e meus filhos. Além, meus filhos já saíram, já casaram, já estão aí cuidando dos seus destinos. Mas eu vivo em paz. Eu tenho 39 anos de casado e eu dou exemplo. Se eu estou falando aqui de família, é porque eu dou exemplo. Eu tenho 39 anos de casado. Eu nunca cheguei para Lúcia na vista de meus filhos, é sua vagabunda, sua prostituta, sua cadela, como eu já ouvi. E a criança lá, os filhos lá, com medo do pai, xingando a mãe. Quando a mãe é submissa, ela baixa a cabeça, e geralmente é. Porque quantas donas de casa eu também converso lá na livraria, eu digo, mas menina, por que você não vai embora? Eu fiz, eu não posso, porque eu dependo dele para viver. E se eu separar, ele tem dinheiro, e eu nunca vou receber essa pensão, que vão enrolar e vão comprar meu advogado de abacate. Eu sou advogado, sei. Então assim, eu não posso, eu tenho que suportar isso. Uma pessoa já com certa idade, 50 e tantos anos, 60 anos, sendo chamada de cadela dentro de casa, de prostituta, de vagabunda. Isso é certo? É justo isso? Quer dizer que um centro espírita é pior do que um antro, porque muitas vezes
Essas casas, eu passo assim, vejo aqueles edifícios bonitos, no Itaigara, cheio de luz, e meu Deus, que miséria está ali por dentro. Que desgraça está ali acontecendo, não é? Não é? Quer dizer, uma casa espírita é isso, é um antro. A família não pode vir para aqui. Quantas famílias vêm e se tratam? Para que essas escolas de evangelização se criam por aí? Hein? Para que essas escolas de evangelização se criam por aí? Agora, tem a evangelização das crianças no centro. Aquela baboseirazinha, aquele negóciozinho para não chocar a criança. Aqui eu não tenho juventude espírita. Jovem aqui tem que trabalhar. Nem ficar lá tocando violão e falando besteira. E sem saber o que é espiritismo. É pecinha de teatro, é isso, é aquilo, mas de espiritismo nada. Tanto que a maioria abandona. De uma juventude espírita de 100 jovens, acho que 10 ou 15 ficam, o resto vai embora. Quando entra nas faculdades e tal, aí desaparecem. Então é isso que nós queríamos hoje. Eu não tenho nada contra ninguém, pelo amor de Deus, mas eu achei um absurdo. Eu achei uma coisa despropositada. É um negócio, olha, você não sabe a repercussão. No sábado, uma pessoa, várias pessoas me telefonaram. Bernardo, eu estou levando minha filha lá para se tratar, mas agora eu estou em dúvida. Eu digo, mas por que essa dúvida? Já perguntei, né? Não, porque eu vi na televisão fulano dizer que não se deve levar para fazer desobsessão. Eu digo, então siga fulano. Pronto. Não é isso? A repercussão está no casal, não na criança. Hein? Às vezes a repercussão está na criança, mas é o casal. Exato. É por isso que eu recomendo sempre. Quando chega lá, geralmente é a mulher que procura. Raramente o homem. Mas eu estou passando por isso. Eu digo, vem cá. Eu acho que a família toda devia fazer desobsessão, né? Evangelho no lar é maravilhoso, mas não basta. Não basta. A família fizesse desobsessão, muita coisa não aconteceria. Eu digo, traga seu marido. Ele não acredita. Ele frequenta outro centro e não gosta, e esse centro fala do seu método. Veja só. Quer dizer, fala do método aqui. Por que falam? Por que não vem aqui e dizer, bom, eu quero saber como é que funciona? Eu acho isso, é leviandade. A pessoa às vezes nem me conhece. Tem gente que não me conhece e não me suporta, veja só. É demais, não é, gente? Mas em compensação, há muitas pessoas que me amam, que gostam de mim, que me apoiam. Eu tenho aí 300 médiuns, todos por um, eu por eles. Todos aí. E a maioria esmagadora, se não todos, estavam um dia sentados aí onde vocês estão. Chegaram aqui precisados de ajuda, sofrendo. Quantos médiuns saíram das garras de psiquiatras e de sanatórios e que estão hoje aí trabalhando aqui, sua atividade profissional, sua família. Quantos médiuns? Quantos chegaram aí com doenças terríveis, fruto da obsessão, e que estão trabalhando aí comigo? Eu digo até assim, tem a ala oncológica aí. Várias pessoas com diagnóstico de câncer hoje estão trabalhando aqui. E não tem 2 meses, nem 3 meses, já tem 10 anos trabalhando comigo. Procurem saber disso. Procurem saber o que se faz aqui, para depois chegar lá fora de uma forma anticristã e tentar denigrir a imagem desta casa. Porque aqui eu faço espiritismo segundo o espiritismo. Eu nunca assumi essa tribuna aqui e eu não vou permitir que ninguém, enquanto eu estiver aqui, assuma essa tribuna para falar de assuntos que não tem nada a ver com o espiritismo. Eu não vou permitir isso. Bernardo é radical. Eu digo que eu sou radical. Sou sim. Radical é aquele que busca a raiz das coisas.
estão até me elogiando, sem saber, coitados. Vou mandar um dicionáriozinho para esse povo, não é? Isso é que é ser radical. Então eu tenho realmente satisfação, eu me sinto bem em ser radical, porque eu estou tentando fazer o bem. Se eu estou errando, minha gente, eu estou tentando ajudar as pessoas. Não vê isso não, é? É uma tentativa de ajudar quem sofre. Eu vou lá no hospital e vejo uma pessoa sofrendo horrores. O que é que eu vou fazer lá? Vou dar as costas, dizer que não? Eu vou lá, converso com a família. Agora mesmo estou indo ver um paciente lá no Hospital Aliança. A família católica, outros não acreditam em nada. Eu praticamente reuni a família e conversei sobre espiritismo com ela. Ficaram estarrecidas essas pessoas, porque não sabiam que o espiritismo era uma ciência e uma filosofia. Bota essa criança para tomar o passe. Aí, cadê? Quem que está aí com ela? Eu estou ouvindo aí uma criança aí. Bota para tomar o passe. Não deixa aqui não, viu? Depois vai ficar nervosinha, inquieta. Bota lá dentro para me esperar, viu? Me espera lá dentro. E aí eu chego num hospital desse e encontrei essa família aflita, desesperada. Os médicos desenganaram o paciente. Um dizia que ele estava assim, com morte cerebral, outro dizia que estava assado. Veio até um neurologista do Hospital Albert Einstein, uma sumidade, veio de lá, e disse que ele estava em morte cerebral. Aí eu disse humildemente, não está não. Aí a enfermeira disse, o senhor é médico? Eu disse, sou. Eu sou médico das almas, minha filha. Isso não é exercício ilegal da medicina, não. Porque não existem, né, faculdades destinadas a formar os médicos das almas. Você sabe qual é a faculdade? É a vida. Essa é a minha escola, onde eu me formei. Né? E estou tentando a pós-graduação, aí que está difícil. Estava aperfeiçoamento. Aí, resultado, eu cheguei e conversei sobre espiritismo. Pessoas da alta sociedade não sabiam. Pensavam que espiritismo é coisa de ignorante, que era uma coisa ligada a candomblé, a azeite. Tanto quando disseram à família que ia levar um espírita, foi um Deus nos acuda. Eles pensavam que quando chegasse lá, eu estava lá de turbante, parecendo Elber, né? Como é dele? Albert. De turbante, com colar, com a roupa de lamê, sei lá das quantas. Então, ficaram assombrados, sem saber. Aí conversei sobre ciência. Tinha um que era professor da universidade, conversando sobre antropologia cultural, né? E aí ele ficou, não é possível, eu não conheço o espiritismo, será que é assim? Eu digo, aí indiquei um livro a ele logo, Física Transcendental. Pronto, e já levei de presente. Já leu, não entenderam nada. Isso é o que eu estou querendo, subestimar as pessoas, mostrar que tem um conhecimento. Não é. A gente tem, nós espíritos temos que dizer, olha minha gente, espiritismo é coisa séria, é uma ciência, uma filosofia de consequências éticas. Não é uma religiãozinha não. Não tem nada a ver com o candomblé. Catolicismo tem, vocês viram na televisão. Os padres lá tomando lá passe dos pais de santo e mãe de santo. Foi aquela integração linda, maravilhosa. Uma emoção, não é? Não é isso? Nós não temos nada a ver com macumba, com candomblé. Olha, Kardec e os espíritos tutelares da codificação não escreveram espiritismo para brasileiro, não. Espiritismo é doutrina de primeiro mundo, tá bom? Surgiu na época do marxismo, do naturalismo, do positivismo, sabiam dessa? Do trabalhismo, do cooperativismo. Foi uma época de efervescência intelectual, filosófica, tecnológica. Era a revolução industrial que estava emergindo com uma força extraordinária, derrubando tudo que via pela frente, principalmente a religião. É daí que nasce o marxismo.
O marxismo nasce dessa confluência de ideias libertárias, mas não é aquela liberté, égalité, fraternité da Revolução Francesa que não deu certo, mas a liberdade de pensar, de agir e de escolher a doutrina que mais apraz o homem, e que mais lhe conforta, e que mais lhe esclarece. Surge a doutrina espírita entre o darwinismo, de um lado, de 1859, e o marxismo, de 1848. A doutrina espírita emerge aí. Era a dialética perfeita. Era a antítese de Marx, a tese de Darwin e a conciliação. Olha, o Livro dos Espíritos, é uma conciliação perfeita entre a tese de Marx e a tese de Darwin. Ali no Livro dos Espíritos vocês vão encontrar respostas para toda a problemática do ser, do seu destino, de sua dor, do seu sofrimento, de suas conquistas, das suas derrotas. Ali é que está o verdadeiro evolucionismo baseado na reencarnação. Darwin, 52 anos depois do lançamento do Livro dos Espíritos, lança o seu evolucionismo. E há espíritas que chegam também na televisão e dizem irresponsavelmente que a doutrina espírita, o evolucionismo espírita se baseia em Darwin, não se baseia na reencarnação. É o processo da reencarnação que vai determinar as linhas mestras da evolução. Tanto a evolução no plano biológico, como o evolver no plano intelectual e ético. Vocês só vão encontrar respostas satisfatórias e adequadas à inteligência de vocês no Livro dos Espíritos. Porque eu só falo para gente inteligente. É verdade. Eu não vou chegar para olha, uma vez eu pensei, Bernardo, você deve descer mais seu discurso. Eu digo, minha gente, dizem que o espírito é para ignorante, é que vão dizer mesmo. Olha, não diz que o espírito é para ignorante, espiritismo? Então o problema é esse. É uma doutrina dessa, sofisticada. Sabe quem se comunicou com Kardec? Um Fénelon, minha gente, gênio do iluminismo francês. Ele escreve um dos capítulos mais notáveis do Livro dos Espíritos. Ele não assina, mas a gente identifica o pensamento de Fénelon, a lei natural, que é o fulcro, a base do iluminismo, pelo menos francês. Lá está algo interessante, fantástico, que Rui Barbosa, quando leu o Livro dos Espíritos, desculpe Rui, mas ele plagiou. Quando os Espíritos disseram a Kardec, Fénelon disse a Kardec, todos são iguais perante a lei de Deus, mas a lei de Deus não contempla todos igualmente. Olha, olha, se só escrevesse isso já era uma síntese grandiosa de todo o processo de evolução da humanidade. Porque Deus não nos contempla igualmente, porque Jesus disse a cada um segundo as suas obras. O pensamento de Jesus se completa no Livro dos Espíritos, se aprofunda de uma forma sociológica, ética, política e sobretudo espiritual. É ali que eu encontrei o pensamento de Jesus aprofundado, elastecido, ampliado. É um livro notável que muitos espíritas dão as costas para se preocuparem com neurolinguística, com projetos Olon e companhia limitada. Estudar o Livro dos Espíritos é uma questão que se impõe, porque ali está realmente todo um processo de desenvolvimento de ideias que não apenas fizeram época em 1857, mas se amplia, ela se estende para o futuro. É um pródromo ali daquela era do espírito que virá inevitavelmente. Porque Kardec disse uma coisa interessante para encerrar, que o espiritismo, não sendo baseado em abstrações metafísicas, e sim sob leis naturais, vejam só, tenderão a ser aceitos pela universalidade dos homens. Ele não disse que o espiritismo seria abraçado pelos homens, mas os princípios naturais, que são a reencarnação, a imortalidade e a comunicabilidade. Então ele escreveu isso para o primeiro mundo.
E aí a doutrina espírita veio para este terceiro mundo. E aí foi o que aconteceu com ela, o que está acontecendo. Eu soube hoje, não sei se é verdade, vou apurar, né? Que trouxeram um guru indiano para cá, para Salvador, botaram na suíte presidencial de um hotel, e foram alguns espíritas que trouxeram. Radicado em Nova York, todo guru italiano, o indiano vai para Nova York, como Rajneesh foi, e terminou fazendo uma coleção de Howley Ross. Enriqueceu milhões de dólares. Por que eles não ficam na Índia, ajudando a Índia, tão sofrida, coitada? 300 dialetos, fome, miséria. Vejam a vida de Teresa de Calcutá. A quem ela se dedicou? A população miserável da Índia. Ela resolveu o problema? Não. E por que os gurus não ficam lá para resolver os problemas do miserável povo indiano? Vem para o Brasil, vai resolver nossos problemas. Se ele não resolver os deles, vai resolver os nossos. Para falar de quê? De iluminação interior? Isso é patético. Isso não chega nem utópico, é patético. Então, me desculpem, mas eu tenho que defender o ideal que anima esta casa. O ideal que me anima meus companheiros aí de trabalhos mediúnicos. E eu não vou permitir, como Kardec não permitia. Mas não vou permitir que façam do espiritismo o que estão fazendo. Enquanto eu tiver vez e voz, eu vou me insurgir. Foi assim que eu aprendi em Kardec. Quando alguém atacava o espiritismo, Kardec saía em defesa. Kardec chegou ao ponto de arrasar com Émile Zola, um gênio da literatura no mundo, porque Émile Zola começou a ironizar os princípios espíritas. Quando publicaram em Paris Théophile Gautier, Kardec era reencarnado ainda. Quando o Théophile Gautier publicou um livro sobre espiritismo, que foi traduzido no Brasil com o nome Ignorado Amor, o primeiro romance espírita, Kardec leu o livro e se entusiasmou. Théophile Gautier era uma das figuras mais exponenciais da literatura europeia. E aí Kardec, na Revista Espírita, cai mesmo para valer em cima de Émile Zola. Arrasa. Eu aprendi com Kardec. E outro que eu aprendi, mais ainda, mais do que Kardec, Jesus. Foi o que ele fez. Pegou um chicote e foi ao encontro dos vendilhões do templo. Eu não posso pegar um chicote. Jesus pegou. Meu chicote é o pensamento, é o raciocínio. E por incrível que pareça, é o amor. O amor é essa doutrina a quem eu devo tudo. Então tenho que defender essa doutrina que eu amo, como nós defendemos nossos entes queridos. A doutrina espírita, para mim, é um dos meus entes queridos. Foi ela que me tirou da beira do precipício, pelo menos intelectual, e me trouxe para a luz clarificante da razão, do bom senso, da lógica, da ciência admirável e da filosofia transcendental. Então eu devo essa doutrina aí, e dou a quem doer, seja lá quem for, que se atreva a falar contra o espiritismo, eu vou lá, e vou combater, e vou defender. Posso passar por um tipo versânico, posso passar até por louco, mas loucos são a todos aqueles que amam, são todos aqueles que se dedicam ao ideal, como Jesus, que chegou às raias da loucura, através do seu sacrifício. Muita paz para vocês.